Fala pessoal, beleza? No vídeo de hoje vamos falar sobre os testes de integração e vamos fazer isso no Spring Boot. No vídeo anterior a gente criou alguns testes unitários e eu vou falar um pouquinho da diferença, além da gente na prática criar os testes de integração. Os testes unitários, eles vão realizar testes em unidades simples, né? Como foi o exemplo do vídeo passado, que a gente fez um teste na classe de usuário e nada mais ao redor. Os testes de integração são testes que a gente testa dois módulos ou mais ou duas partes do sistema. Aqui nesse exemplo desse vídeo, a gente vai usar para testar junto com o banco, tá? A gente pode testar com o banco, com o serviço externo, tá? Então integrar essas duas coisas. Bom, e como é que a gente vai fazer para testar isso? Bom, eu vou abrir aqui o build.gradle para vocês verem. Eu estou aqui com o banco de memória, o H2, para facilitar aqui para a gente ajudar a gente a fazer essa integração, né? Aí vocês podem usar o banco que vocês quiserem. E também tem aqui o Spring Boot Starter Test. O Spring Boot Starter Test ele já vai vir com algumas dependências junto, como por exemplo o JUnit, e mais algumas outras que a gente vai usar nos próximos vídeos, beleza? Bom, eu também tenho aqui, só para mostrar para vocês, a classe de serviço, tem o método de salvar, aí aqui a gente salva o registro somente se ele atender uma condição, que é que o status esteja pago, tá? A gente também tem o método de remover, tá? O método de remover ele só vai remover se o produto existir. Se ele não existir e a gente tentar remover, ele vai jogar uma exceção. Eu coloquei isso só para a gente poder trabalhar e aprender a como lidar com as exceções nos testes, tá? Então isso aqui é um projeto simples, tá? Que eu só criei só para a gente poder praticar os testes, tá? Bom, vamos fechar isso aqui e agora criar a nossa primeira classe de teste aqui. Product Service Test. E como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai criar o primeiro teste, deverá salvar o produto no produto pago, né? Opa, ficou meio errado aqui. Agora sim, a gente vai criar um produto, new product, um computador, por exemplo, ele está pago, que é o status dele, e a gente vai passar o valor também. Pronto, criamos aqui o produto, tá? Ele tem esses três propriedades aqui, nome, status e valor, tá? Agora a gente vai salvar, ele vai chamar no Product Service. Para isso a gente vai usar o AutoArrayed. Então vamos chamar ele aqui. This.productservice.save e passo o product aqui, tá? Como a gente está usando o AutoArrayed aqui, a gente precisa passar o Spring Boot Test aqui em cima, tá? Essa anotação aqui. Por quê? Essa anotação vai criar o contexto da aplicação Spring e vai injetar as dependências pra gente. Se a gente tentar rodar isso aqui sem essa anotação, não vai funcionar. Eu vou até anotar aqui com o teste para vocês poderem ver. A gente vai rodar. Ó. Ele vai passar certinho aqui, porque a gente está só salvando, né? E agora a gente vai tirar isso aqui para vocês verem que não funciona, tá? Porque eu estou tentando usar uma dependência aqui que o Spring injetaria e estou sem essa anotação aqui. Voltamos com a anotação, ele volta a funcionar. Beleza? Bom, ele está rodando aqui, agora ele vai fazer a verificação e deu tudo certo, tá? Como é que a gente faz para verificar aqui se ele salvou tudo certinho? Eu vou fazer duas verificações. Primeiro eu vou verificar a quantidade. Assert equals 1 e o size aqui que é a quantidade, tá? Int size, eu vou chamar o product repository, tá? Eu vou importar ele. Vamos criar aqui o product repository e anotar com AutoArrayed também, tá? E agora eu vou dar um find all size, beleza? E aqui a gente consegue verificar a quantidade. Outra coisa que eu quero fazer é verificar o nome do produto que foi salvo para ver se está certo. Name, tá? E aqui eu vou buscar o name também. Pronto, pegamos o nome e vamos verificar também, vamos rodar novamente, tá? Então ele vai fazer a verificação, a gente só salvou um produto, só pode ter um aqui mesmo, né? Só pode ter uma quantidade de 1. E ele tem que ser o nome computador, que foi o que a gente passou aqui, beleza? Então a gente fez aqui o teste de integração entre nossa aplicação com o banco de dados, salvando o registro, tá? Agora a gente vai testar o remover, tá? Eu vou testar a parte do erro mesmo, porque a parte de remover é bem tranquila, a mesma coisa do que a gente fez aqui. Deve lançar uma exception quando remover um produto inexistente.
tá? Criamos um teste assim, vamos anotar com teste também, aqui, tá? E agora como é que a gente faz para testar isso? A gente vai usar o assertions, assert throws, tá? A gente vai passar aqui a exceção que a gente está esperando, vamos entrar aqui no service para a gente ver qual que é essa aqui, ponto class, vírgula, usamos a função aqui, e a gente passa o dis.product service, remove e passa um número qualquer aqui, tá? E agora a gente pode rodar isso aqui normalmente, tá? E ele vai dar tudo certinho, porque ele lançou uma exceção e a gente esperava uma exceção, tá? Então se a gente vir aqui, ó, por exemplo, e comentar essa linha, ou seja, ele vai parar de lançar exceção, tá? Vou até apagar isso aqui para vocês poderem ver. E vou rodar novamente e ele vai dar um erro. Por quê? Porque ele está esperando uma exceção e eu não estou lançando uma exceção. Então ele consegue validar esses cenários também, tá? Se você está esperando uma exceção e o sistema não lança, é considerado um erro, tá? Então, ó, eu esperei um SQL exception, mas nada foi lançado, tá? Então ele deu um erro aqui. Beleza? Mais algumas coisinhas que dá pra gente ver aqui que eu queria mostrar para vocês. Aqui no Spring Boot Test, a gente consegue passar uma propriedade aqui, ó. Web Environment Random Port. Por quê? Aí a gente pode estar usando aqui esse Spring Boot Environment, tá? Para estar subindo a porta randomicamente. Ele tem mais de um tipo aqui dentro desse Web Environment, tem o Random Port, tem o Fixed Port, tem outros tipos, mas a gente vai estar usando isso para evitar conflitos, beleza? Bom, e tem mais uma coisinha que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui nos assertions, deixa eu mostrar aqui para vocês, a gente tem diversos tipos de assertions, tá? O assert equals, ele tem um overload, ou seja, ele recebe uma porção de parâmetros diferentes, aqui como vocês podem ver. Eu não acabei falando sobre isso, mas a gente tem o short, a gente pode esperar um byte, vou entrar aqui na classe para vocês verem. Um byte, a gente pode esperar também um inteiro, a gente pode esperar um long, um float, um double, um char, a gente pode esperar diversos tipos de teste, então ele consegue comparar dois tipos de objetos de diversos tipos, inteiros, é como vocês viram aqui. A gente testou um número, a gente testou string, a gente já testou lista no vídeo passado, como vocês viram, então o assertion ele tem bastante tipos de comparação, tá? Ele também tem mais um outro método aqui dentro do assertion equals mesmo, que a gente pode passar aqui uma mensagem quando dá um erro. O nome está diferente, por exemplo. E eu vou passar aqui para dar erro, tá? E agora a gente roda isso aqui. Ele vai mostrar a mensagem pra gente, para ficar mais fácil de visualizar quando você tem muitos testes, né? Então se a gente entrar aqui, ó, o nome está diferente. Ele mostra a mensagem pra gente e mostra o que que é. Computador 2 e computador, tá? Isso é bem útil quando você tem bastante testes, como eu falei, tá? Então a gente voltando aqui, ó, ele para de dar o erro. Então a gente está rodando aqui e deu tudo certinho. Por fim, eu queria falar mais uma coisa para vocês, tá? A gente tem aqui dois Application Properties, tá? A gente tem o da aplicação normal, quando a gente subir essa aplicação, ele vai usar esse mesmo. E a gente tem o do teste aqui, que ele está vazio no caso. O que acontece? Então ele vai primeiro, é como se ele carregasse, tá? Os do main e sobrescrevesse com as informações que tem no teste. Nesse caso não tem nenhuma na nossa do teste ali, então ele está carregando só as do main aqui. Mas, se por exemplo existisse dessa forma aqui, Postgres, ele ia carregar o URL daqui do main, o username do main, o password do main e o plataforma do main, tá? Mas o Derived Class Name, ele ia pegar aqui o do teste, porque ele existe no teste. Então as informações que tem nos dois, ele pega do teste. As que ele não tem, ele pega tudo do main. Beleza? É assim que funciona aqui o Application Properties, tá? Então eu consegui rodar o teste sem colocar nenhuma configuração aqui no teste, na Properties do teste, porque tem tudo no main já, tá? Então, mas só para vocês poderem ficarem ligados como funciona aqui os properties na hora de rodar os testes, tá? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem aqui. Não deixem de dar um like, que ajuda bastante. Se inscrever também para vocês não perderem nenhum vídeo. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais de testes e outras coisinhas que dá para fazer, tá? Então até o próximo vídeo. Valeu!